O que muda dentro antes da prosperidade se manifestar. Napoleon Hill. Napoleon Hill percebeu, depois de estudar durante décadas, homens e mulheres que saíram do absoluto zero e construíram destinos extraordinários. Antes da prosperidade se manifestar, algo mudava silenciosamente dentro dessas pessoas, e talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez seja por isso que você sente que não consegue mais aceitar certas coisas. Talvez seja por isso que ambientes negativos começaram a cansar sua alma. Talvez seja por isso que você sente uma inquietação impossível de explicar. Como se algo dentro de você estivesse dizendo: você nasceu para mais. Mas antes de continuarmos, já se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior, ative as notificações e curta este vídeo. Agora eu quero que você guarde isso profundamente dentro da sua mente, porque talvez exista uma razão pela qual você ainda continua tentando. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo desacreditado por algumas pessoas. Talvez exista algo dentro da sua alma que sabe que sua história ainda não terminou. Ayrton Senna disse uma frase que atravessou gerações: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Perceba a força disso. Não foi apenas uma frase motivacional, foi uma filosofia de vida. Senna entendia que grandes vitórias não nascem apenas do talento, nascem da persistência, da coragem, da disciplina, da capacidade de continuar mesmo quando o caminho parece impossível. E talvez seja exatamente isso que você precise fazer agora, é continuar, mesmo que ninguém acredite, mesmo que riam dos seus sonhos, mesmo que algumas pessoas tentem diminuir sua visão, porque pessoas extraordinárias quase sempre foram desacreditadas antes de vencer. E Martin Luther King também compreendia isso profundamente quando disse: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Isso é poderoso, porque prosperidade não acontece inteira de uma vez. Ela começa em uma decisão, em um hábito, em um pensamento, em um degrau por vez. E aos poucos, sua vida inteira muda. Martin Luther King lutou contra um sistema inteiro. Ayrton Senna enfrentou pressão, medo e limites humanos extremos, mas os dois carregavam algo muito parecido: fé, persistência e uma visão maior do que as dificuldades do momento. E talvez essa seja exatamente a combinação que sua mente precisa desenvolver agora. Fé em Deus, persistência diária e coragem para continuar mesmo sem enxergar tudo claramente. Então nunca se esqueça disso. Retroceder nunca, render-se jamais. Continue fortalecendo sua mente, continue elevando sua frequência, continue acreditando, porque um degrau por vez, você constrói seu império. Agora escreve aqui nos comentários: com fé em Deus, eu vou chegar lá. Escreva isso como uma decisão definitiva e continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente, porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, disciplina, fé, prosperidade e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas sonham, mas outras persistem até transformar completamente a própria realidade. Ayrton Senna sabia disso. Martin Luther King sabia disso. Aqui, nós criamos uma verdadeira corrente de fortalecimento mental, prosperidade, disciplina, fé e transformação interna, baseada nos ensinamentos de Napoleon Hill. E se você quiser aprofundar ainda mais essa mudança, existe também uma comunidade fechada dentro da área de membros do canal.
Temos 2 níveis, incluindo um nível premium, com reprogramações mentais exclusivas, exercícios profundos e conteúdos criados exatamente para quem decidiu reconstruir completamente a própria realidade. Agora presta muita atenção nisso, um degrau por vez, um hábito por vez, uma decisão por vez, e aos poucos, você constrói seu império. Napoleon Hill observou que homens extraordinários possuíam algo em comum. Eles acreditavam antes, persistiam antes, visualizavam antes, continuavam antes, mesmo quando ninguém acreditava neles. E talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez sua esposa não entenda seus sonhos. Talvez amigos riam de você. Talvez pessoas próximas desacreditem da sua visão. Mas escute isso profundamente. Não tenha vergonha de quem você está se tornando. Os pássaros mais belos quase sempre voam sozinhos antes de serem admirados. E você não deve permitir que o medo da opinião dos outros destrua sua direção. Agora, existe algo extremamente importante que Napoleon Hill compreendeu. Prosperidade exige alinhamento emocional. E isso significa que certas pessoas naturalmente começam a se afastar. Não porque você se tornou arrogante, mas porque sua frequência começou a mudar. Infelizmente, nem todos conseguem acompanhar sua expansão. Alguns amigos se afastam, alguns relacionamentos mudam. Alguns familiares começam a se incomodar com sua transformação. E você não deve se assustar com isso. Existe uma purificação silenciosa antes da prosperidade, porque pessoas negativas podem abaixar constantemente sua frequência mental. E se você continuar vivendo cercado de medo, reclamação, vitimismo, desânimo e escassez, sua mente terá dificuldade de sustentar crescimento. Agora presta muita atenção nisso. Você deve praticar o bem, ser honesto, ser correto, ser justo, mas não seja tolo. Não permita que manipulem sua energia. Não permita que destruam sua paz mental. Não permita que roubem sua visão, porque você precisa vibrar para cima, sempre para cima. Agora talvez venha uma das partes mais importantes deste vídeo, porque existe algo chamado Tabela das Emoções de Hawkins, e isso muda completamente a forma como você entende sua energia mental. Segundo Hawkins, cada emoção possui uma frequência emocional diferente. Emoções baixas drenam força mental, enquanto emoções elevadas fortalecem consciência, clareza e prosperidade. Por exemplo, vergonha, culpa, medo, raiva, desespero, inveja, vitimismo, todas essas emoções enfraquecem sua energia. Agora observe as emoções que fortalecem: coragem, esperança, confiança, amor, gratidão, paz, alegria, fé. Napoleon Hill talvez não utilizasse exatamente esses termos, mas toda sua filosofia apontava para isso. Sua mente precisa permanecer elevada emocionalmente, porque prosperidade exige sustentação mental. Agora eu quero que você faça algo poderoso. Comente aqui embaixo: eu escolho vibrar acima do medo. Escreva isso como uma decisão, porque existe um momento em que alguém precisa parar de alimentar emoções destrutivas e começar a construir uma nova frequência emocional. E eu sei que o caminho é difícil. Eu sei que existem noites pesadas, momentos de dúvida, dias onde parece que nada muda. Mas lembra disso. Ayrton Senna disse certa vez: com muita fé em Deus, muita fé mesmo, um dia você chega lá. E talvez essa seja uma das maiores verdades da vida. Não importa seu nível intelectual, não importa sua idade, não importa sua condição financeira atual, não importa quantas vezes você caiu. Se você continuar, você chega lá. Retroceder nunca, render-se jamais. Agora presta atenção nisso profundamente. Você precisa começar a fortalecer corpo, mente, emoções e espírito,
Boa música ajuda, leitura ajuda, exercícios físicos ajudam, silêncio ajuda, disciplina ajuda. Tudo isso fortalece sua frequência mental. Você precisa se transformar em uma máquina emocionalmente forte, porque pessoas fortes continuam, mesmo sem aplausos, mesmo cansadas, mesmo sem reconhecimento imediato. Napoleon Hill observou que persistência é a diferença entre quem sonha e quem realiza. E talvez sua transformação esteja começando exatamente agora. Agora deixa eu te mostrar algo extremamente poderoso. Antes da prosperidade se manifestar, a identidade muda. Você começa a pensar diferente, sentir diferente, agir diferente, escolher diferente. E isso acontece silenciosamente. Talvez por isso certas conversas já não façam sentido. Talvez por isso você esteja rejeitando ambientes superficiais. Talvez por isso sua mente esteja buscando algo maior. Porque prosperidade verdadeira não é apenas dinheiro. É expansão, é consciência, é liberdade emocional, é clareza, é a capacidade de continuar acreditando mesmo quando o mundo inteiro desacredita. Agora eu quero que você faça mais uma coisa poderosa. Comente: Deus está guiando meus passos. Escreva isso como alguém que decidiu confiar novamente, porque existe uma força extremamente poderosa em continuar acreditando, mesmo sem enxergar tudo. Martin Luther King falou sobre subir um degrau por vez, e é exatamente assim que impérios são construídos. Um pensamento por vez, um hábito por vez, uma decisão por vez, até que um dia a realidade inteira muda. Agora, talvez venha uma das partes mais importantes de todas. Você precisa proteger sua mente diariamente. Por isso, continue aqui no canal, assistindo, comentando, participando. Porque juntos criamos um elo extremamente poderoso de força motriz, crescimento, disciplina e transformação mental. E se você quiser aprofundar ainda mais sua reconstrução emocional, financeira e espiritual, existe também um material digital especial fixado no link dos comentários. Um conteúdo criado exatamente para ajudar pessoas que decidiram assumir o controle da própria vida. O que começa a morrer dentro de você antes da prosperidade nascer. Existe uma parte da transformação que quase ninguém comenta, porque ela assusta. Antes da prosperidade nascer, algumas versões suas começam a morrer. E isso dói. Morre a necessidade de agradar todo mundo. Morre a necessidade de ser aceito. Morre a mentalidade pequena. Morre a dependência emocional. Morre a antiga visão limitada da vida. E embora isso pareça perda, na verdade, é libertação. Napoleon Hill percebeu que pessoas destinadas ao triunfo passavam por uma espécie de reconstrução silenciosa da identidade. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja começando a perceber coisas que antes ignorava. Talvez sua mente esteja acordando. Talvez você esteja entendendo que nasceu para mais. Agora pensa profundamente nisso. Quantas vezes você diminuiu sua própria luz para caber no mundo dos outros? Quantas vezes escondeu sonhos para evitar críticas? Quantas vezes aceitou menos do que merecia por medo de julgamento? Isso destrói lentamente a alma. Mas existe um momento em que alguém desperta. E quando isso acontece, não existe retorno completo para a antiga mentalidade. Porque prosperidade começa exatamente aí, no instante em que você para de se enxergar como vítima e começa a se enxergar como co-criador da própria realidade. Agora presta muita atenção nisso. Você não deve agir com arrogância, mas também não deve agir como alguém derrotado. Você nasceu para construir, você nasceu para crescer, você nasceu para vencer honestamente. E quando sua mente começa a aceitar isso profundamente, toda sua energia muda. Agora existe algo extremamente importante. Persistência
quase sempre vence. Não importa quanto tempo leve, a maioria das pessoas abandona sonhos cedo demais, mas homens extraordinários continuam, mesmo sem provas, mesmo sem apoio, mesmo sem garantias, e talvez essa seja exatamente a diferença entre quem transforma a própria vida e quem permanece preso eternamente no mesmo lugar. Então continue acreditando, continue visualizando, continue fortalecendo sua mente, continue cuidando do corpo, continue alimentando boas emoções, porque pouco a pouco sua frequência muda. E quando sua frequência muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, sua realidade começa lentamente a acompanhar. Agora comenta aqui: eu não vou desistir. Escreva isso como alguém que decidiu continuar até vencer. Talvez sua prosperidade já tenha começado, mesmo que você ainda não consiga enxergar completamente, porque antes do dinheiro aparecer, a mente muda. Antes das oportunidades chegarem, a identidade muda. Antes da realidade se transformar, a frequência muda. E talvez esse processo esteja acontecendo silenciosamente dentro de você agora. Talvez Deus esteja fortalecendo sua mente. Talvez sua alma esteja despertando. Talvez sua antiga versão esteja ficando para trás. Porque homens e mulheres destinados ao triunfo passam primeiro por transformação interna. Napoleon Hill descobriu isso. Martin Luther King viveu isso. Ayrton Senna acreditava nisso. E agora, talvez seja a sua vez. Então não recue. Não abaixe sua frequência. Não permita que medo destrua sua visão. Continue, um degrau por vez, uma decisão por vez, uma vitória mental por vez, até que um dia a realidade inteira mude diante dos seus olhos. Agora escreve aqui nos comentários: eu nasci para vencer. Escreva isso como uma decisão definitiva e continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente. Porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, disciplina, prosperidade e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior, entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários, porque algumas pessoas apenas desejam mudar, mas outras decidem reconstruir completamente a própria realidade. Napoleon Hill sabia disso. Agora, você também sabe.